Neste vídeo, vamos explorar o conceito de uma oração da manhã para as mães, focando em como cultivar força, paciência e bênção para o seu dia. Não se trata de um ritual religioso dogmático, mas de uma ferramenta de alinhamento mental e espiritual. O objetivo é apresentar uma estrutura que você possa adaptar à sua própria crença e realidade, transformando os primeiros minutos do seu dia em uma poderosa fonte de energia. A relevância deste tema reside na imensa carga mental e emocional que a maternidade acarreta. As manhãs frequentemente começam em um ritmo frenético, respondendo às necessidades dos outros antes mesmo de se conectar consigo mesma. Estabelecer uma prática intencional logo ao acordar pode redefinir completamente a sua capacidade de enfrentar os desafios diários, promovendo um estado de calma e resiliência que reverbera por todas as suas interações. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir os fundamentos por trás dessa prática, compreendendo por que ela funciona de uma perspectiva psicológica e espiritual. Analisaremos os 3 pilares: força, paciência e bênção, de uma maneira aprofundada e prática. Por fim, apresentaremos um método claro para que você possa construir e integrar sua própria oração ou afirmação matinal, de forma autêntica e sustentável no seu cotidiano. Minha abordagem é baseada na pesquisa de práticas de mindfulness e psicologia positiva, combinada com o estudo de tradições espirituais diversas que valorizam o poder da intenção. Não me posiciono como um guru, mas como um facilitador que compilou informações valiosas para oferecer uma perspectiva estruturada e respeitosa. A intenção é fornecer ferramentas e não ditar regras, respeitando a sua jornada e sabedoria interior como mãe. Essa prática se inicia no silêncio da manhã, por uma razão fundamental. Esse momento, antes que o mundo externo exija sua atenção, é um portal. É um espaço de quietude onde a sua consciência está mais receptiva. Mas o que exatamente acontece nesse estado que o torna tão potente para a transformação? É preciso primeiro entender a natureza desse solo fértil que é a mente ao despertar. Estudos sobre neuroplasticidade sugerem que o cérebro, ao acordar, transita de ondas cerebrais mais lentas, como delta e teta, para o estado alfa e beta, mais associado à vigília. Essa transição é um período de alta sugestionabilidade, onde as intenções plantadas têm maior probabilidade de se enraizarem no subconsciente. É por isso que os pensamentos que você escolhe nos primeiros minutos podem definir a tonalidade emocional de todo o seu dia. O conceito fundamental aqui é o ajuste de intenção. Diferente de uma simples lista de tarefas, ajustar uma intenção é decidir qual estado de ser você deseja cultivar. Em vez de focar apenas no o que fazer, você se concentra em como você quer ser enquanto faz. Para uma mãe, isso pode significar escolher ser paciente durante o café da manhã caótico ou ser forte diante de uma birra inesperada. Existem múltiplas perspectivas sobre esse fenômeno. A psicologia o descreve como priming, um processo no qual a exposição a um estímulo influencia a resposta a um estímulo subsequente. Já a espiritualidade o enxerga como um alinhamento com uma força maior, seja ela o universo, Deus ou a sua própria consciência superior. Ambas as visões, no entanto, concordam em um ponto central. O foco matinal direcionado tem um poder inegável. Imagine que sua mente pela manhã é como um jardim de terra recém-arada. Os pensamentos e intenções que você planta ali são as primeiras sementes. Se você planta sementes de ansiedade e pressa, é isso que colherá ao longo do dia. Se, no entanto, você conscientemente planta sementes de força e calma,
São essas as qualidades que florescerão, mesmo em meio às ervas daninhas dos desafios cotidianos. Compreendendo que a mente matinal é esse solo fértil, a questão se torna: quais sementes específicas uma mãe mais precisa para cultivar um dia pleno? A primeira, e talvez a mais essencial, é a força. Mas não apenas a força física, e sim uma qualidade muito mais profunda e multifacetada, uma resiliência que sustenta a alma nos momentos mais difíceis, que exploraremos a seguir. A força que uma mãe precisa invocar vai muito além da capacidade física de carregar uma criança ou múltiplas sacolas de supermercado. Estamos falando de uma força emocional, a resiliência para absorver a frustração de um filho e respondê-la com sabedoria, não com reatividade. É a força mental para tomar decisões difíceis, mantendo a clareza sob pressão e confiando em sua intuição para guiar seus passos e os de sua família. Um exemplo concreto dessa força é a capacidade de estabelecer um limite firme, mas amoroso, com uma criança que testa as regras. Não é sobre gritar ou impor autoridade pela força, mas sobre manter-se calma e convicta em sua decisão, explicando o porquê com segurança, mesmo quando a criança protesta. Essa é a força que constrói respeito e segurança, uma fortaleza interna que seu filho sentirá e aprenderá a admirar. É importante reconhecer que essa força se manifesta de maneiras diferentes. Existe a força silenciosa da mãe que ouve pacientemente os medos de seu filho no meio da noite. E existe a força feroz da mãe que defende sua criança de uma injustiça na escola. Sua oração matinal pode pedir para que a forma certa de força se manifeste no momento certo, adaptando-se às necessidades específicas que o dia apresentará. Contudo, é crucial abordar uma limitação. Invocar força não significa que você nunca se sentirá fraca ou exausta. Verdadeira força inclui a vulnerabilidade de admitir quando precisa de ajuda e a sabedoria para pedir apoio. A prática matinal não cria uma super-heroína invencível, mas sim uma mulher consciente que sabe tanto lutar quanto se permitir descansar e se reabastecer quando necessário. Essa força, por mais vital que seja, pode se tornar rígida e quebradiça se não for equilibrada por outra qualidade essencial. Sozinha, ela pode levar à exaustão e à inflexibilidade. Para que seja sustentável e verdadeiramente eficaz, a força precisa da companhia de uma virtude fluida e poderosa, a paciência. É a união dessas duas que cria um equilíbrio verdadeiramente inabalável no coração de uma mãe. A paciência, no contexto da maternidade, não é uma espera passiva, mas uma habilidade ativa e consciente. É a capacidade de criar uma pausa entre o gatilho, o copo de suco derramado, o não desafiador de um adolescente e a sua reação. É nesse pequeno espaço de tempo que reside sua liberdade e seu poder. Praticar a paciência é, na verdade, praticar a presença e a escolha consciente de sua resposta. Pense naqueles momentos em que você está tentando sair de casa e seu filho pequeno decide que não vai calçar os sapatos. A paciência ativa não é apenas esperar que ele mude de ideia, é respirar fundo, agachar-se até o nível dele, conectar-se com seu olhar e transformar a ordem em um convite ou em um jogo. É uma ferramenta estratégica que desativa conflitos antes mesmo que eles comecem. Você pode adaptar o seu pedido por paciência dependendo do que o dia reserva. Se você sabe que enfrentará uma conversa difícil com seu filho adolescente, sua intenção matinal pode ser focada em uma paciência para ouvir. Se o dia envolve ensinar uma nova tarefa a uma criança pequena, o foco pode ser em uma paciência para repetir e demonstrar quantas vezes forem necessárias, sem frustração e com amor.
A limitação aqui é que a paciência é um recurso finito como uma bateria. Haverá dias em que sua bateria estará baixa. E isso não é um sinal de fracasso. É um sinal de que você precisa de recarga. Reconhecer que sua paciência se esgotou é um ato de autoconsciência. Sua prática matinal pode, inclusive, incluir a intenção de identificar esses momentos e encontrar formas de se afastar para recarregar. Quando você consegue unir essa força resiliente com uma paciência ativa e consciente, você cria um ambiente interno de estabilidade e segurança. Esse estado de equilíbrio não apenas transforma a sua experiência, mas também abre um canal para que algo mais sutil e profundo possa se manifestar em seu dia. Você cria o espaço necessário para perceber e acolher as bênçãos que estão sempre presentes. O conceito de bênção pode ser expandido para além de uma conotação puramente religiosa, tornando-se acessível a todos. Uma bênção pode ser vista como um momento de sincronicidade, uma pequena graça ou um instante de profunda conexão que ilumina o seu dia. É o semáforo que abre bem na hora que você está atrasada, ou o abraço espontâneo de seu filho logo após um momento de tensão. Um exemplo prático de cultivar a bênção é ajustar sua percepção para notar as pequenas coisas. Em vez de focar apenas no que deu errado, sua intenção matinal pode ser a de encontrar 3 pequenas bênçãos hoje. Isso treina seu cérebro a procurar ativamente pelo positivo, como o sabor do primeiro gole de café, o som da risada do seu filho ou 5 minutos de silêncio inesperado. As bênçãos podem assumir diversas formas. A bênção da clareza para resolver um problema, a bênção de um encontro inesperado com uma amiga que lhe dá apoio, ou a bênção de uma energia renovada quando você mais precisava. Pedir por bênçãos em sua oração matinal é, em essência, pedir para que seus olhos e seu coração estejam abertos para reconhecer a magia e o suporte que já existem ao seu redor. É fundamental entender que isso não se trata de uma transação, onde você reza e recebe um prêmio. Acolher a bênção é um ato de receptividade. Não garante que o dia será perfeito ou livre de desafios. Pelo contrário, às vezes, a maior bênção é a lição aprendida dentro do próprio desafio, a força que você descobriu possuir justamente por causa da dificuldade que enfrentou com bravura. Com a compreensão desses 3 pilares fundamentais, a força interior, a paciência ativa e a receptividade à bênção, você tem os ingredientes essenciais. Se este conteúdo já está fazendo sentido para você, considere se inscrever no canal para não perder futuras reflexões. Agora, a pergunta é: como podemos tecer esses 3 poderosos elementos em uma prática matinal pessoal? Uma oração que seja verdadeiramente sua e ressoe com sua alma? A essência de uma oração da manhã para as mães pode ser simplificada em uma estrutura de 3 passos: reconhecer, pedir e afirmar. Este método não requer palavras elaboradas, apenas sinceridade. O primeiro passo, reconhecer, é olhar para o dia que se inicia e admitir honestamente os desafios ou sentimentos presentes, como cansaço ou ansiedade, sem julgamento. É um momento de profunda honestidade com você mesma. O segundo passo é pedir. Com base no que você reconheceu, você pede exatamente o que precisa. Por exemplo, eu peço pela força para lidar com as demandas de hoje com calma. Peço pela paciência para navegar as emoções dos meus filhos. Peço para que meus olhos se abram para as bênçãos escondidas nos pequenos momentos. É um pedido focado, específico e alinhado com os pilares que discutimos. O terceiro e último passo é afirmar. Aqui, você muda da súplica para a declaração de sua própria capacidade e poder. Você afirma sua confiança de que já possui essas qualidades dentro de si. Por exemplo,
Eu afirmo minha capacidade de ser uma rocha para minha família. Eu afirmo minha habilidade de respirar antes de reagir. Eu afirmo que sou digna e capaz de criar um dia de paz. Essa estrutura pode ser adaptada de inúmeras formas para se adequar a você. Você pode escrever em um diário, falar as palavras em voz alta no silêncio do seu quarto, ou simplesmente repeti-las mentalmente enquanto prepara o café. A forma é menos importante que a intenção e a emoção que você coloca em cada palavra, tornando este um momento sagrado e profundamente pessoal, ajustado à sua rotina. É importante, no entanto, entender que este não é um encantamento mágico que transforma a realidade instantaneamente. A eficácia desta prática não está em uma única execução perfeita, mas na sua repetição consistente. O poder real reside na disciplina e na devoção que você dedica a si mesma a cada manhã. Mas como garantir que essa intenção se transforme em um hábito sólido, mesmo nos dias mais caóticos? Para transformar essa prática em um hábito, comece com um compromisso mínimo e realista. Não precisa ser 30 minutos de meditação profunda. Comprometa-se com apenas 3 minutos a cada manhã. Encontre um lugar tranquilo, que pode ser à beira da sua cama, a cozinha antes de todos acordarem, ou até mesmo dentro do carro antes de sair. A consistência em um pequeno tempo é mais poderosa que a intensidade esporádica. Para auxiliar nesse processo, você pode utilizar recursos como aplicativos de meditação, com temporizadores silenciosos ou cadernos de anotações dedicados exclusivamente a este ritual matinal. Ter uma âncora física, como um diário ou um cristal, pode servir como um lembrete visual do seu compromisso com você mesma. A ideia é criar um gatilho que sinalize ao seu cérebro: agora é o meu momento de alinhamento. Seja realista sobre os resultados. Você não se tornará uma pessoa diferente da noite para o dia. Nos primeiros dias, pode até parecer mecânico. A mágica acontece no efeito cumulativo. Após algumas semanas de prática consistente, você começará a notar uma mudança sutil em suas reações. Uma maior capacidade de fazer uma pausa antes de responder e uma sensação geral de maior controle sobre seu estado emocional. Inevitavelmente, haverá dias em que você vai esquecer ou simplesmente não conseguirá realizar a prática. Nesses momentos, a autocompaixão é crucial. Não se culpe nem desista. Apenas reconheça o que aconteceu e retome seu compromisso na manhã seguinte. Cada novo dia é uma nova oportunidade para recomeçar. A perfeição não é o objetivo. A consistência e a autocompaixão, sim, são a chave. Ao integrar essa prática de forma consistente em sua vida, você faz mais do que apenas melhorar suas manhãs. Você está enviando uma mensagem poderosa para si mesma. Eu sou importante, meu bem-estar importa, e eu sou a arquiteta do meu próprio dia. Esse ato de autopriorização é talvez o maior presente que você pode se dar e, consequentemente, dar à sua família. Neste vídeo, você descobriu a estrutura e a profundidade por trás de uma oração da manhã para mães, não como um dogma, mas como uma ferramenta de empoderamento. Vimos como a mente matinal é um solo fértil, exploramos os pilares da força, paciência e bênção, e apresentamos um método prático de 3 passos: reconhecer, pedir e afirmar, para criar um ritual que seja autenticamente seu. O verdadeiro valor desta prática não está em ter dias perfeitos, mas em desenvolver uma relação mais profunda e compassiva consigo mesma. É sobre aprender a se acolher em suas imperfeições, a se nutrir antes de nutrir os outros e a encontrar um centro de calma em meio ao inevitável caos da vida familiar. É um ato contínuo de amor próprio que reverbera em cada aspecto do seu ser. Lembre-se de que esta é uma jornada de autodescoberta, não uma linha de chegada. Haverá dias fáceis e dias difíceis. O objetivo é a prática, não a perfeição.
Os resultados mais profundos vêm com o tempo, com a dedicação e com a gentileza que você oferece a si mesma ao longo do caminho. Cada manhã é um convite para se reconectar com a mulher poderosa que você é. Agora, eu gostaria de ouvir você. Qual dos 3 pilares, força, paciência ou bênção, você sente que mais precisa cultivar neste momento da sua vida? Compartilhe sua reflexão nos comentários. Sua história pode inspirar outras mães nesta mesma jornada, criando uma comunidade de apoio e crescimento mútuo. Sua partilha é um ato de generosidade e conexão que enriquece a todos. Concluímos com a certeza de que o poder de transformar seu dia já reside dentro de você. Ele não está em circunstâncias externas, mas na intenção que você cultiva no silêncio sagrado de cada novo amanhecer. Você é a arquiteta do seu dia, a guardiã da sua paz. Que cada manhã seja uma oportunidade para construir, com força e paciência, uma vida repleta de bênçãos.